dia. Meu nome é Murilo, vou moderar esta nossa sessão temática da manhã sobre o futuro da TV por assinatura. Estamos prontos para começar. Eu vou antes dar aqui uns avisos de utilidade pública. Primeiro, a nossa rede Wi-Fi, para quem não... Ela é a rede Painel Tele Brasil e a senha é 2019. A rede Wi-Fi Painel Tele Brasil e a senha 2019. Os vouchers para o almoço serão entregues na saída do painel principal às 11 horas. Então, isso também está resolvido, né? E esse talvez seja o aviso mais importante. Porque a tarde vai ser longa, então tem que estar bem alimentado. Redes e Agência Tele Brasil. Agência Tele Brasil. A Agência Tele Brasil ela vai trazer a cobertura completa do painel. Está disponível gratuitamente na Agência Tele Brasil. Redes, as sessões plenárias estão sendo transmitidas ao vivo no Facebook e no perfil Telecomunicações do Brasil. A organização avisa também que estamos ao vivo no Facebook, no perfil Telecomunicações do Brasil, e também pode-se acompanhar o painel nos canais Telecom do Brasil no Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn. Ok. Muito bem. Bem, o painel desta manhã, a nossa sessão temática número 11, o futuro da TV por assinatura, ela tem como painelistas, eu vou já ler na ordem em que eles vão se apresentar. Cadu Pereira, sócio-diretor da Tecnologia, Mídia e Telecomunicações, da KPMG, aqui na minha esquerda. Na ordem, Magno Aguiar Maranhão Júnior, superintendente de registro da Ancine, o Magno está ali na ponta da mesa. Carla Crossara, superintendente executiva da Anatel, aqui à minha direita. Antônio Barreto, gerente-geral da Turner Warner Media, lá na outra ponta da mesa. E vamos ter também Oscar Peterson, diretor executivo jurídico e regulatório institucional da Claro Brasil, que está fazendo uma participação especial num painel, numa mesa de sessão que está na frente, mas está já chegando para participar da nossa mesa. Então, nós vamos começar na ordem que eu mencionei. Eu convido o Magno para fazer a sua exposição, apresentação, e aí a gente segue nessa sequência e esperamos ter tempo para fazer um bom debate ao final das apresentações. São 10 minutos aproximados que a gente tem para cada participante. Eu começo, Cadu? Você começa. Tá bom. O Cadu, perdão. Eu tô me contradizendo. É que eu olhei para você assim. Não, é o Cadu. Obrigado, Magno. Obrigado. Tudo bem? Bom, primeiro...
Primeiro, é um privilégio estar aqui com vocês e com essa mesa de debatedores. Eu acho que tem aqui, né, tendo a Anatel, Ancine, Time Warner, e o Murilo, acho que e o Oscar, que está aqui pela Claro também. Acho que a gente tem uma mesa bem vocal, eu diria, em relação ao tema, né, de TV por assinatura, e que tem bastante... tem uma perspectiva não só do histórico todo, mas de tudo que está acontecendo e como a gente pode trazer isso para o próximo nível, né, digamos. Eu acho que vai ser uma discussão muito proveitosa. Então, eu queria primeiro agradecer a participação e estar entre vocês. Me pediram para fazer uma apresentação de 10 minutos. Na verdade, eu fiz uma provocação de 10 minutos. Tá? Então, são alguns slides. A ideia é trazer um pouco de perspectiva de mercado. Tá? E, a partir dessa perspectiva, a gente pensar, né, e discutir os outros temas regulatórios em cima disso. Né? Então, eu vou falar um pouco do futuro da TV por assinatura. Não está passando aqui no... deveria estar passando aqui. Né? Só para não ficar virando a... Mas vamos lá. Vamos falar sobre o futuro da TV por assinatura. Eu acho que... Quero ajustar. Bom, de qualquer forma, vamos seguir e a gente... Posso fazer por lá, né? Por enquanto. Então, volta só o slide anterior da capa. Assim, o marketing tinha colocado uma imagem super bonita aqui de futuro, TV por assinatura, etc. e tal, mas eu acabei, né, não sou dessa área, acabei procurando uma imagem que fosse mais condizente com o que eu acho que é a realidade hoje, quando a gente discute o futuro da TV por assinatura, né? Hoje, se a gente for pensar, e aí é por isso a provocação, a gente está tentando levar o passado para o futuro. Né? A gente está trazendo da forma que está hoje, né? E com o marco regulatório que a gente tem e que a gente conhece e vive dentro dele, a gente, obviamente, está carregando um passado para o futuro. E não é exatamente isso que nenhum de nós quer. Né? Então, acho que isso todo mundo está ciente. Então, mas eu trouxe alguns pontos exatamente para entender o que mudou lá fora e o que isso tem de impacto no marco regulatório, né? E como que a gente pode pensar isso. Então, o primeiro ponto, logo que eu entrei, eu fui fazer meu mestrado lá em Londres, na London School of Economics, e a primeira aula inaugural eu fui fazer sobre economia digital, né? E na aula inaugural lá, a expectativa era, não, vamos falar de novas tecnologias e do que está, né, evoluindo em telecom, em mídia, etc. E, na realidade, a primeira aula inaugural foi sobre políticas públicas, né, relacionadas à tecnologia e telecom, etc. Então, na realidade, por que isso? Pela relevância que isso tem. Né? A gente sabe, trabalhando no setor, o tamanho do investimento que tem que ter em infraestrutura, o tamanho do investimento que a gente tem em relação a tudo que a gente faz, são volumes muito grandes que a gente opera, e, obviamente, as políticas públicas elas precisam facilitar isso. Né? Ao mesmo tempo, elas precisam defender, obviamente, né, e proteger o consumidor, e elas precisam alavancar e acelerar o mercado. Então, na aula inaugural, foi exatamente esses 3 pontos que cobriram. Falaram, a política está ali para ajudar 3 elementos principais. O consumidor, né, o mercado e a tecnologia, a infraestrutura que é necessária para isso. É desses 3 pontos que eu queria falar um pouco do que mudou desde o marco regulatório para cá. Tá? No consumidor, se a gente acelerar aqui. O consumidor ele tem aqui uma série de características que não são tão novas, nada do que eu vou falar aqui é novidade, e isso aqui já, mesmo se eu falasse o último número hoje, ele já vai ser diferente no final do dia. Né? Então, mas o que está acontecendo? Você tem uma mudança para o consumo de vídeo sob demanda. Né? O consumidor ele quer
consumir o conteúdo em todo lugar, a qualquer hora, né? Então, isso impõe, obviamente, a questão da conectividade, mas ele quer isso de uma forma, de um custo baixo. Então, você vê a diferença hoje do modelo de TV por assinatura de bundles, né, que a gente tradicionalmente tem. E nos Estados Unidos, por exemplo, custa cerca de $100 mês, né, por uma assinatura, por exemplo, do Netflix, né, que custa lá $20. Né, você vê como que o consumidor também está trabalhando com a questão de custo. Conteúdo original é o que ele está procurando, né? Hoje, e a gente vê pelos investimentos na área, como as empresas estão investindo em conteúdo original, tem os números em seguida. Ele é um consumidor hoje multitelas, né? Então, hoje a gente falar da caixinha, do cabo, da TV por assinatura fixa, etc. e tal, é um pouco, contradiz um pouco do uso do consumidor multitela. Ele quer ser protagonista, né? Ele não é mais aquela pessoa passiva que senta lá e assiste a programação na hora que está. Ele quer conversar, ele quer dialogar sobre o assunto, ele quer entrar nas redes sociais para falar sobre isso. Ele tem uma série de outros comportamentos além, né, de assistir. Está interessado em um conteúdo ao vivo também, né? Isso ainda é, né, um dos grandes chamarizes da TV por assinatura. Você ter lá o esporte ao vivo, etc. e tal. Isso ainda atrai muitos assinantes, mas já está em decadência. Os Estados Unidos passou por isso, né? Esse ano já inverteu, né? Hoje você já tem nos Estados Unidos mais assinantes de streaming do que assinantes de TV por assinatura. Nós estamos falando de um dos maiores mercados de TV por assinatura do mundo, né? E alta qualidade, né? E isso impacta, obviamente, outras questões que a gente vai falar de tecnologia. Aqui alguns números recentes, e na verdade eu peguei 2012, 2018, ou 2017, quando tinha o dado, exatamente para marcar um pouco da época do nosso marco regulatório, 2011, 2012, tá? Até hoje, né? Crescimento de assinantes do Netflix no mundo, de 2012 a 2018, ele cresceu 4,6 vezes. Tá? Agora, e a gente sabe, a gente vê no dia a dia o quanto o Netflix hoje está permeando todas as classes sociais, inclusive, né? Aqui e fora, né? Mas se ele é grande, obrigado. Se esse crescimento é grande, o crescimento de consumidores de vídeo OTT, né, que é over the top, eles cresceu o dobro, 8,7 vezes, né, de 2012 a 2017. E o crescimento de domicílios que usam hoje nos Estados Unidos só OTT, ele cresceu 3 vezes. Né? Então, acho que são indicadores, né, dessa mudança. Mercados, que é outro tema. No mercado, nada que é novo, né? É um mercado que está trabalhando convergência, que a gente está vendo as transformações para o lado digital muito forte, inovação, hoje trabalha muito mais em ecossistema, então você vê, e aí eu estou falando mundo, tá? E aí a gente pode questionar as questões regulatórias no Brasil, mas você vê no mundo um ecossistema onde a pessoa que cria o conteúdo, ela acaba distribuindo o conteúdo, ela cuida de todo o ecossistema, ou trabalha em parcerias entre várias empresas nesse sentido. Você tem novos players hoje no mercado, trabalha agilidade, automação, inteligência. Nada disso é surpresa para nós, mas essa é a realidade do mercado hoje, né? Hoje o mercado de TV por assinatura, de entretenimento, né, a maior ainda, ele está seguindo nessa lógica, né? Aqui alguns números, tá, recentes. A Disney estima investir em conteúdo nesse ano, quando ela vai lançar sua plataforma OTT, 23 bilhões. Né? A Netflix estima investir também nesse ano 15 bilhões em conteúdo. Para ter uma ideia da Netflix, isso quer dizer 2,5 vezes praticamente mais do que ela investiu em 2017. Então, aqui você vê a tendência de investimento pesado. A receita mundial do mercado de OTT hoje ela é estimada em 58 bilhões. E a estimativa é que em 5 anos ela chega a quase 130 bilhões. Né? Então é um mercado em crescimento exponencial. Né?
E a questão de tecnologias, né? Então, hoje aqui, a gente convive com uma série de tecnologias que vão em linha com a expectativa do consumidor e com o que o mercado está fazendo. Então, você tem hoje o streaming, né? Você tem a Ultra High Definition Television, né? O HTTV, a OTT, Broadband, TV conectada, o IBB, que é o Broadcast e o Broadband integrados. E aí nós estamos falando da parte móvel, né, que é com 5G, estamos falando de IoT, né, o CDN e o ABR que viabilizam o streaming hoje online. Mas para dar uma perspectiva disso, só para ter uma ideia, por exemplo, um download de um vídeo longo HD, que é High Definition, em banda larga, o tempo médio é de 5 minutos. Né? Quando a gente compara isso com streaming, né, a média global de velocidade de banda larga fixa, né, em 2018, é 45 megabytes por segundo. E a velocidade recomendada para Ultra High Definition Television Streaming é de 25, ou seja, no minha banda larga fixa, eu tenho condições de assistir de 1 a 2 ao mesmo tempo, se possível, vídeos de Ultra High Definition, né, em streaming. E isso contrasta com, por exemplo, o tempo médio de download de um HD em banda larga. Isso, quando a gente fala em 5G, e aqui a gente nem colocou o 5G, né, que é uma outra questão que, obviamente, a gente está discutindo na parte móvel. Né, mas essa é a realidade na parte de tecnologia. Então, com todas essas mudanças, ficam algumas perguntas do regulatório. Eu acho que essa é um pouco da provocação hoje das nossas discussões. O nosso marco regulatório, ele protege e defende os atuais direitos e demandas dos assinantes? Primeiro é perguntar quem que é o assinante hoje, né? Vendo todo esse contexto. A gente está falando do assinante de TV a cabo, a gente está falando do assinante Netflix, como que é isso? Né? Como ele defende os direitos e demandas desses assinantes? A limitação de propriedade cruzada ajuda no desenvolvimento do setor? Que é a pergunta de mercados. Né? Hoje a gente tem essa limitação que quem distribui não pode produzir conteúdo. Isso ajuda a desenvolver o setor? Porque o marco regulatório deveria estar lá para apoiar nesse sentido também. A regulamentação atual democratiza o investimento em tecnologias disruptivas? O Murilo falou muito bem hoje, quando a gente entrou na sala, que o cabo, né, era a tecnologia disruptiva da época. Ia tudo mudar, né, tinha a estrada a highway, né, do Super Information Highway. E hoje a gente está falando de tecnologias disruptivas 5G, essa regulamentação ela democratiza tudo isso, ela cria os acessos que precisam criar para todos no Brasil, etc. Então, são questões que eu acho que a gente tem que cobrir hoje durante o debate. Né? Então, eu acho que dentro do meu tempo, era isso que eu queria provocar. Né? E aí eu passo a palavra para quem que é o próximo. Obrigado, Cadu. Agora sim, o Magno. Tá? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí o convite ao Samuel Possebon, todos aqui presentes, o diretor-presidente da Ancine também, Christian de Castro. Bom, estou aqui representando a Ancine para falar aqui nesse painel do futuro da TV por assinatura. E, ao longo do ano passado, eu vim em várias cidades, eu, o diretor-presidente, alguns colegas da Ancine, a gente vem falando sobre TV por assinatura, sobre o vídeo on demand, sobre a questão da Condecine, a questão regulatória, e a gente apresentou dados ao longo do ano, e quando eu fui convidado para esse painel, eu resolvi não apresentar aqueles dados do OCA, que são públicos, são disponíveis, e eu resolvi vir aqui discutir conceitos, que eu acho que a gente precisa discutir conceitos, e as provocações do Cadu, elas me levam a crer que meu pensamento está correto, porque a gente precisa definir onde a gente quer chegar, né? Se a gente quer trazer o passado para o futuro ou se a gente quer efetivamente entrar no futuro. Bom, e a gente tem aí uma visão, né, de tecnologia, de 5G, várias modelagens de negócio. A gente teve os números apresentados no ano passado, que são os números do Observatório de Cinema do Audiovisual da Ancine, e eles mostram para a gente que a política de cotas no âmbito da TV paga
foi exitosa, né? Foi um sucesso, porque a gente tem um número até maior do que o exigido nos canais brasileiros de espaço qualificado, das 3h30, um número maior do que o exigido por lei, que é cumprido, e a gente tem um modelo muito bom ali no que concerne a cota de conteúdo. Mas, quando a gente vai trazer isso para o VOD, né, para o vídeo por demanda, a gente tem uma complexidade, né? Não basta a gente espelhar essa política pública de um modelo que é completamente diferente. Se a gente for analisar os modelos de negócio, a gente tem dentro do vídeo on demand, como a gente falou diversas vezes e estudou isso, a gente tem o modelo AVOD, a gente tem o modelo TVOD e o modelo SVOD, que é de comum sabença. O modelo transacional, TVOD, ele se assemelha ao que seria aí o vídeo doméstico. O modelo SVOD, Subscriptions, se assimila ao que seria o de TV por assinatura, TV paga. E o modelo de AVOD, mais voltado aí para um modelo parecido com o da radiodifusora, que busca aí angariar a sua receita pela programação publicitária, né? pela verba publicitária. Então, essa modelagem de negócios, esses diferentes arranjos negociais, eles permitem, né, você usar e você navegar por esses meios de uma vez só, ali, pelo OTT, pela programação não linear. E se a gente espelha, né, a gente tem a cota na programação linear, tem lá o prime time, então você acabou brigando, de certo modo, aquele empreendedor a contratar um conteúdo de qualidade. E, quando ele contrata um conteúdo de qualidade, ele consegue vender o espaço publicitário dele, consegue fazer com que a produção brasileira independente seja visualizada pelas pessoas, que é o escopo aí da política pública, que é propagar a programação brasileira, produzida por produtor brasileiro independente, e você consegue esse êxito. Mas, quando a gente transfere para o vídeo por demanda, né, a questão não fica tão simples, porque, como a gente assiste aquilo que a gente quer, a hora que a gente quer, né, a gente não consegue fazer com que esse conteúdo, ou que uma relação privada, né, de um empreendedor contrate um conteúdo que seja necessariamente um conteúdo de prime time, né, daquele horário nobre, das 3h30, daquela cota de conteúdo. Então, o que acaba acontecendo? Essa escolha ela pode virar uma escolha meramente econômica. E aí a gente pensa no que o Cadu estava falando, né, na questão da política pública. O que é a política pública? O que é fazer a política pública? A política pública ela tem que ser calcada em princípios, em fins. O que você quer atingir com aquela política pública? O que você está buscando? Você está buscando uma reserva de mercado? Ou você está buscando uma programação nacional de qualidade produzida por produtor brasileiro independente? Né? Se essa escolha virar meramente econômica e a gente impuser uma cota para um player, né, essa política pública ela não vai atingir os fins que a gente quer, né? Criar uma reserva de mercado não é um objetivo de uma política pública que visa a melhoria da programação, a evolução da programação nacional brasileira. Então, a gente tem que repensar os modelos e repensar as formas de produzir, de evoluir e de propagar a cultura nacional, pensando também com o olhar do consumidor e o olhar do empreendedor. Não adianta a gente também pensar no marco regulatório e a gente criar barreiras de entrada, né? Então, assim, para mim, fica muito clara a diferença entre a TV paga, né, e o vídeo por demanda. Essa não linearidade, essa característica da não linearidade da programação, ela é fundamental para a gente repensar os nossos conceitos. Então, não é simples como você fazer um espelhamento de uma política pública que foi realizada para um modelo específico. Se a gente for pensar nos resultados e também nos números que estão disponíveis aí no nosso Observatório de Cinema do Audiovisual, a gente vai ver que a gente tem esse modelo de TV paga, que é um modelo que teve um êxito, né, na programação nobre, dos canais de espaço qualificado, mas a gente tem um outro modelo, que é um modelo que não é tão exitoso como esse, que é o de cota de empacotamento. Esse modelo de cota de empacotamento, você acabou criando escolhas por parte dos empacotadores, dos players, né, que eram de cunho econômico. Então, o que adianta você carregar um canal que não vai ser assistido por ninguém?
Qual é a política pública que você está... Qual é o fim dessa política pública? Você está atingindo o objetivo, né, o target, que a gente chama, né? Então, repensar esses modelos e essas finalidades para você chegar na política pública. Uma outra questão que é bastante importante, que a gente tem trabalhado bastante na Ancine, é mudar a lógica do produtor independente, do produtor empreendedor, né? Porque hoje, né, a gente fala produtor brasileiro independente, mas a gente sabe que o produtor brasileiro independente ele é totalmente dependente. E é uma contradição em termos, né? Porque ele é dependente na largada e ele é dependente no final. Ele é dependente na largada porque ele é dependente do recurso público. E ele é dependente no final porque ele acaba dependendo de uma cota ou de uma reserva de mercado para poder atingir lá o objetivo dele de propagar aquele material audiovisual que ele está produzindo. Mas qual é o objetivo da agência reguladora? O objetivo da agência reguladora é fazer com que ele caminhe com as próprias pernas. Então, a gente não tem que deixar esse produtor brasileiro independente, a gente tem que dar independência para ele ser, de fato, um produtor independente. Então, não adianta também, de todo modo, ao longo desse tempo todo, foram feitas políticas públicas e essa dependência foi criada, não adianta a gente pegar e tirar a bengala de uma vez. Mas, se a gente conseguir fazer isso gradativamente, de modo que ele consiga atingir o objetivo de fazer com que o produto nacional ele circule mundialmente, hoje a gente tem o OTT, né, que a gente está falando aqui, VOD, e essa quebra das fronteiras, multilateralismo, né, e você poder trafegar de uma forma rápida, fácil, com seu conteúdo pelo mundo inteiro. A gente tem séries de sucesso aí na própria Netflix, que é o caso do 3%, que foi muito bem sucedido. Então, esses conteúdos de qualidade eles têm que continuar sendo preparados, realizados aqui, vendidos no Brasil, e a gente tem que fomentar esse tipo de conteúdo, esse tipo de produto, para exportar para fora. E fazendo com que a política pública ela seja, de fato, cumprida, a finalidade atingida. Não basta a gente dar o dinheiro público e depois criar uma reserva de mercado para ele vender. O modelo de cotas, que é muito falado nessas reuniões que a gente teve, nesses encontros, mundialmente, né, fala, não, mas as diretivas da União Europeia adotam as cotas, e lá tem um percentual de cotas, então a gente tem que espelhar aqui também. Bom, tem uma diferença clara aí. Primeiro, né, na questão de que a União Europeia ela é formada por vários países, né? Então não dá para a gente pegar e transportar aquele número que tem lá e trazer para cá. A gente tem que pensar também na regulação, não só numa parte da cadeia, né? Porque é uma cadeia complexa, a gente tem a plataforma, a gente tem o produtor, a gente tem o consumidor, que foi dito aqui pelo Cadu, a gente tem vários atores aí, então a gente tem que pensar em todo mundo, não adianta ter uma visão de túnel, uma visão de regulador que só enxerga, uma visão molecular, que você só enxerga um elo da cadeia. Você tem que enxergar todos para você conseguir atingir um objetivo de política pública que seja razoável, a contento. Então, para você criar esse modelo, né, uma outra questão interessante também que eu estou me lembrando aqui, foi que uma vez a gente estava reunido, discutindo sobre essa questão de cotas, proeminência, esses debates foram tidos aí, quem pôde acompanhar ao longo do ano passado no Conselho Superior de Cinema, que era uma questão da proeminência, né? E aí um dos produtores chegou, levantou e falou, não, porque eu abro o meu Netflix e não tem nenhuma programação brasileira que é oferecida para mim, teria que ter uma proeminência, isso é um absurdo e tal. E a gente chegou e falou para ele, olha, o modelo do Netflix é um modelo de tecnologia. E nesse modelo tecnológico, há um algoritmo que ele capta aquilo que você assiste e aparece para você, na sua tela inicial, aquilo que você assiste normalmente. Então, o fato de não aparecer para você uma programação brasileira é porque você está assistindo pouco programação nacional. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente regula, porque a gente está intervindo numa relação que é primordialmente privada. E esse modelo de negócio do VOD, que ele permite diversos arranjos, você misturar o TVOD, o SVOD, o AVOD,
ele interfere no modelo de negócio. O modelo de negócio é tecnologia, é um algoritmo, ele mostra para você, olha, consumidor, você normalmente assiste a essa programação, aquela programação, você tem tantos % de chance de gostar desse filme. Então, esse modelo de negócio e essa intervenção que a gente tem que achar ali o ponto nevrálgico para poder saber regular de uma forma eficiente e eficaz dentro de uma regulação baseada em dados, que é isso que a gente tem estudado. Eu costumo falar que, quando surgiu o modelo de agências reguladoras, que veio desde a década de 90, e foi inspirado no modelo das Regulatory Agencies lá dos Estados Unidos, eu já estourei o tempo, mas é rapidinho, a gente deixou, o Estado, né, ele deixou de ser inchado e executar todas aquelas tarefas para ser um estrategista. A gente deixou de ser o piloto, de ser o executor, e passou a ser um estrategista, para poder regular as distorções do mercado. É o que a gente faz na tributação, na CID, e é o que a gente faz na regulação. Então, assim, tem que ter uma intervenção inteligente, por isso que tem que se discutir conceitos, tem que se buscar números, estudar, para poder entender como vai funcionar esse mercado, e ao invés da gente criar novas barreiras para os novos entrantes, a gente tem que olhar a cadeia como um todo e poder fazer uma regulação inteligente, permitindo que tanto o produtor independente, como os consumidores, como as plataformas, como os programadores, eles consigam evoluir nesse modelo de negócio. Então, a gente temos que ser facilitadores e não dificultar o acesso. Basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Magno. Carla. Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite, né, feito pela organização do evento. Para a Anatel é um prazer estar tendo essa representação aqui nessa mesa tão rica. Brinquei com o Samuel quando foi endereçar o convite. Eu falei assim, Samuel, pode ter certeza que eu trarei mais dúvidas do que respostas no painel. E eu acho que todos dessa mesa, salvo aqueles legitimamente que têm interesses muito claros, eu acho que todos nós, acho que em especial, né, a Ancine e a Anatel, temos neste momento mais incertezas do que certezas mesmo. Acho que é um momento em que todos, tanto do mercado quanto das agências reguladoras, quanto do governo, têm uma tarefa árdua e muito importante de fato, repensar e sair dos modelos atuais com vistas a novos modelos e sempre privilegiando a opção, a maior diversidade de escolha do consumidor. Essa é uma tarefa bem complicada, né? Bem complicada. O passador. O Cadu, obrigada. Bem, até nas palavras do Cadu, a gente não tem muita novidade mesmo, né? Mas, bom, inicialmente, acho que é importante a gente colocar qual que é a missão da Anatel como agência reguladora, né? É regular o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Esse norte a gente tem que ter sempre, em todas as nossas análises, em todos os nossos estudos. A importância do nosso órgão regulador, foi a primeira agência reguladora instalada no Brasil, né, possuindo, inclusive, previsão constitucional. Bom, temos aqui alguns dados, né? Então, vamos aos fatos para depois às incertezas. Hoje, o que temos? Nós temos, em termos de evolução da TV por assinatura, uma contínua redução da base a partir de 2014. Essa tendência ela vem se acirrando, né, com os anos, e se continuarmos, né, com essa tendência, vamos lá. Ok. Então, se mantida essa tendência, né, dos últimos anos, desde 2014, até o final de 2021, o número de assinantes de TV paga no país deverá ser reduzido em 13,1%, chegando a 15,3 milhões. Então, temos o lado da TV por assinatura, em números. O que temos, em contrapartida, em relação
a plataforma da internet. E aí essa figurinha ela é bem usada, né, bem utilizada por todos, mas ela é bem interessante exatamente para trazer alguns números, inclusive o Cadu já trouxe. Em contrapartida à redução da base de TV por assinatura, nós temos alguns números que estão na internet, né, são trazidos dos nossos hábitos, né, de consumidores na internet, que eles falam por si só também, né? Então, quer dizer, temos aí de 3,7 milhões para 3,8 milhões de consultas no Google de 18 para 19, de 266, né, horas de visualização no Netflix para 695, 41,6 milhões de mensagens no WhatsApp em 2019, WhatsApp e Messenger, de 187 em 2018 para 188 milhões de e-mails enviados e 4,3 para 4,5 visualizações de vídeos no YouTube. Bom, isso comprova que cada vez mais utilizamos outras plataformas também, e que estas novas plataformas são bastante utilizadas. Temos aí algumas afirmações que eu achei bastante interessantes para trazer aqui. Com o avanço do 5G, qualquer um poderá se tornar um broadcast. Nós, os telespectadores, poderemos escolher se queremos ou não assistir comerciais. 45% dos brasileiros já são telespectadores do YouTube e 50,6% do Facebook, segundo a eMarketer. E 3 grandes fenômenos já em curso irão mudar completamente o negócio da televisão: a chegada do 5G, o movimento das empresas OTT, com especial atenção aos OTTs de esportes, e a mídia programática. E aí vamos para a nossa grande angústia diária, nossas agências reguladoras, nossas prestadoras de serviço, o que temos hoje em termos de legislação. E, particularmente neste caso, a regulamentação em si, que seria a infralegal, ela é facilmente adaptável. Todavia, como temos amarras legais, a adaptação tem limite. Então, temos uma decisão, eu acho que até muito mais complicada em termos de política pública, porque temos uma política pública que hoje está intrinsecamente dependente de alterações legais. Especificamente na lei do SEAC, nós temos, assim, poderia, se fôssemos resumir, né, vamos lá, as 2 grandes questões que hoje residem na lei do SEAC é a questão da vedação cruzada e a questão da oferta de canais de programação de distribuição obrigatória. Em contrapartida, nós temos o Marco Civil da Internet, em que, do lado oposto à lei do SEAC, dispõe sobre a importância da neutralidade e da ampla disponibilidade dos serviços disponíveis via internet. Então, temos aí duas leis bastante polêmicas, todas elas em tempos diferentes, mas bastante polêmicas e tratando de questões igualmente complicadas. Como se posicionar em relação a esses 2 marcos legais, né? Então, entendo que a visão da agência reguladora tem que trazer essa nova visão. Ações regulatórias devem ser tomadas, tanto quanto ações legislativas. Já tivemos, inclusive, manifestação por parte da presidência da agência, no sentido de que há, sim, necessidade de alteração do marco legal da lei do SEAC. E esses desafios regulatórios, eles têm que ser enfrentados necessariamente e principalmente por 3 grandes pilares. E quais seriam esses 3 pilares? O concorrencial, o consumerista e o mercadológico. Não tem como o órgão regulador, como até o Magno colocou, ter uma visão míope, né? Nós temos que ter sempre uma visão multifacetada e levando em consideração todos os interesses envolvidos.
concorrencialmente de modo a estimular a prestação adequada dos serviços, conferindo-se tratamento isonômico aos players e propiciando ambiente adequado à competitividade do setor. Consumerista, de forma que os direitos e garantias dos usuários sejam observados, preservando-se a diversidade e quantidade de opções de escolha. E, por fim, mercadológico, de modo a conferir a oferta adequada dos serviços nas diversas regiões do país, preservando-se os interesses tanto dos consumidores quanto a sustentabilidade de negócio das empresas. E aí, para não deixar de dizer que não disse que ia trazer questões, coloco, por último, a reflexão. Nós temos hoje dois grandes mundos. Um mundo das prestadoras que nasceram SEAC e o mundo daqueles prestadores que nasceram OTT. Será que existe a possibilidade de termos um mundo intermediário em que concilie essa prestação e esses prestadores e esses dois mercados? E aí eu coloquei a pergunta pacífica, até provocadora mesmo. Será possível encontrar um espaço de interseção pacífica entre esses dois mundos? Ou, necessariamente, eles manterão seus espaços autônomos e dissociados? Eu acho que é um desafio, tanto dos órgãos reguladores, quanto também do mercado. Cada país, eu acho que encontra uma formatação específica, particular. Não tem uma fórmula mágica para a gente adotar de um outro país e trazer para cá, até porque acho que isso o mundo todo passa por essa questão, né? Como tratar essa questão desses dois mundos. Particularmente aqui temos essa legislação, temos amarras que outros países não têm. Em compensação, temos outras questões em termos de modelo de negócios que outros países não têm. Então, coloco a pergunta a todos vocês, aos da mesa, se a gente consegue, talvez, criar um mundo intermediário e como fazer isso. Obrigada. Barreto. Bom dia. Grande prazer reencontrar o Murilo, depois de alguns meses de separação. Um prazer estar aqui no painel. E como o tema do painel é uma provocação, né? É a TV por assinatura do futuro, mas não restringiu o Brasil, né? Então, acho que a gente vai falar muito de Netflix hoje aqui, né? Já que a gente está falando de TV por assinatura. Enfim, eu acho que, o nosso futuro é super promissor. A gente é super otimista com relação ao futuro. A gente não sabe bem o que ele vai ser. Mas, certamente, a TV por assinatura está num processo de transformação muito rápido. O nosso papel no futuro vai depender muito da nossa capacidade de adaptação e da velocidade com que essa mudança está acontecendo. Então, deixa eu ver se essa... É isso. Eu aqui tomei liberdade de chamar a nossa TV por assinatura atual da TV do passado. Como está todo mundo provocando, acho que era uma provocação boa. Ela não é a TV do passado, ela continua sendo dominante, é onde a gente está hoje, mas ela está perdendo espaço. E é um modelo que era um modelo fechado. É um modelo fechado, estruturado, cada um tinha o seu papel, o produtor, o programador, o empacotador e o distribuidor. E dentro do modelo enfim, em que a tecnologia estava associada ao serviço. Então, ele era um modelo quase impermeável. E a TV por assinatura, do jeito que ela foi estruturada no passado, o foco sempre foi no endereço, no domicílio. A gente nunca teve muito interesse em saber quem estava lá dentro. A gente continua falando em domicílios conectados, em casas passadas, bom, isso mudou. A TV por assinatura mudou nos últimos 10 anos, e a gente vai ver daqui a pouco quem foi esse grande agente de mudança, mas esses papéis ficaram difusos. Não existe essa separação de produtor
não existe a necessidade do investimento tecnológico, e todo mundo tem a abertura de entrar nesse mercado. É uma questão de capacidade de investir, é uma questão de interesse em entrar nesse negócio e de você realmente ter um modelo de negócio de sucesso. Porque o foco mudou. O foco hoje é o consumidor, é o indivíduo. E talvez seja essa a grande mudança da TV por assinatura. Ninguém está interessado aonde você está. Eu não estou interessado nos 67 milhões de domicílios brasileiros. Eu estou interessado em 210 milhões de brasileiros. Eu não estou interessado em estar na TV, na sala dele, em estar conectado. Eu estou interessado em estar com ele o tempo todo. Então, essa mudança de paradigma é o que está levando essa revolução da TV num tempo, enfim, numa dinâmica muito rápida, que está indo muito adiante da nossa capacidade natural de evolução. As velocidades de mudança são muito rápidas hoje. Então, já que a gente está falando muito do disruptor, por que não? E todo mundo falou um pouco da Netflix, então deixa eu pegar minha deixa e falar da Netflix. Eu acho que o número da Netflix que mais impressiona são os 12 bilhões de dólares que ela está gastando esse ano, ou gastou ano passado em conteúdo, foram 15, vai ser 15 esse ano. É muito mais do que qualquer um gastou. Agora, o Cadu trouxe o número da Disney, que é mais impressionante ainda, e a gente entende por que a Disney precisa se posicionar desse jeito. Mas também tem o número a evolução do negócio da Netflix, que a gente já está acostumado a falar de Netflix. São 140 milhões de assinantes no mundo, é bacana. Bom, 140 milhões de assinantes é o número de assinantes de TV paga nas Américas, incluindo os Estados Unidos. Então, que é o maior mercado de TV paga do mundo, porque a gente está muito bem estruturado, o modelo de negócio é conhecido. A Netflix está em 190 países. E não em 10 ou em 5. Quer dizer, ela já dominou o mundo. Ela não está na China, porque não pode entrar na China. Não está na Crimeia, porque os Estados Unidos não deixam. Mas é um serviço que já está no mundo inteiro. A Netflix começou com um sistema de distribuição de DVD, que foram os seus primeiros 10 anos, mas, de verdade, quer dizer, ela descobriu o streaming como sendo um jeito de suprir uma necessidade que ela não conseguia atender. Não existia DVD para todo mundo dos filmes que todo mundo queria assistir. Então, você entrava no site da Netflix e ela te oferecia uns produtos de streaming na hora. E foi assim que ela começou. Isso mudou o negócio e, nos últimos 10 anos, essa é a nossa nova referência. E essa referência se expandiu para os outros grandes grupos de tecnologia do mundo. Então, a gente estava acostumado, esses dois gráficos, todo mundo está usando gráficos da Statista, o primeiro gráfico das barras mostra o investimento em conteúdo dos grandes grupos de mídia e telecomunicações em 2017. Isso já não é assim hoje. Mudou muito nos últimos 3 anos. A Netflix, que estava em 6, foi para 15. A Disney, agora junto com a Fox, que estava em 16, já está em 25. E quem são os grandes players desse nosso negócio hoje? São as maiores empresas do mundo. Então, são empresas de $1 trilhão. É Apple, Amazon, Google, Facebook. Os grupos em azul, aqui nessas piramidezinhas, nesses chifrinhos dos unicórnios, quer dizer, os unicórnios vermelhos são os outros, né? Nós somos os azuis. E esses caras já estão no mercado, no mundo inteiro. Então, essa reação dos grandes grupos que querem continuar e ser relevantes na TV por assinatura foi de buscar crescer sua participação na cadeia de valor. A AT&T, que estava muito mais na área de distribuição, fez um investimento grande em conteúdo. A Comcast, enfim, já fez essa fusão com a NBC e a distribuição há algum tempo. A Disney, parecendo muito com a Netflix em termos de posicionamento, porque não tem uma participação em distribuição, investem muito mais em marcas e conteúdo e vão trafegar na rede dos outros. A Amazon e a Google, com uma presença forte no dispositivo do consumidor. Então, cada um está se posicionando para aumentar a sua participação nessa cadeia de valor.
E como é que isso está acontecendo? Bom, a gente tem esses números de aquisições que são públicos. A AT&T comprou Time Warner e a AppNexus, investimento de 78 bilhões de dólares. A Disney comprou a Fox, 58, se eu não me engano. Comcast comprou a Sky na Inglaterra, mais 50 bilhões de dólares. T-Mobile comprando a Sprint, 25 bilhões. Vodafone comprando a Liberty Global, John Malone, 22 bilhões de dólares. Quer dizer, tudo isso acontecendo aqui são 220 bilhões de dólares de transações, que é o tamanho do Equador, mais ou menos, só esse ano, esses 2 últimos anos. E a outra forma de você ganhar espaço é fazer esses investimentos bilionários também. A gente já falou da Netflix, não vou repetir. A Amazon investindo 5 bilhões de dólares em conteúdo, entrando no Brasil esse ano. Facebook, só os últimos 2 anos, conquistou mais de 600 milhões de usuários, investindo em conteúdo para entender como isso funciona. Não é o negócio deles ainda. A Disney já lançando o seu... Quer dizer, acabou de comprar a Fox, já anunciou em menos de 1 ano que vai lançar o Disney Plus, um preço abaixo do Netflix. E a Verizon e a Yahoo produzindo conteúdo original no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Agora, todos nós, quer dizer, com desafios que a gente nunca teve nesse nosso negócio. A gente sempre foi produtor de conteúdo, agregador de conteúdo, e hoje tem aqui, pelo menos, quantos são? 15 desafios novos para todos nós, que a gente não conhece e que tem que tomar essas decisões, que são de modelo de negócio, que são de estruturação de plataforma, de entender como funciona a cabeça do consumidor, como funciona o algoritmo da Netflix. Tem 1.500 engenheiros desenvolvendo esse algoritmo todo dia para te oferecer aquilo que ela sabe que você vai querer assistir naquela hora, naquele dispositivo. Mudou o negócio. Além dos 15 desafios da transição, tem um desafio importante, que é quando isso está acontecendo. A gente pode discutir isso durante muitos anos. E eu acho que estamos todos de acordo que a disrupção está acontecendo, mas ela está acontecendo muito rápido. Acho que a gente pode ter boas intenções, mas o timing de tudo isso é importante. Quando isso vai acontecer e se isso resolve os nossos problemas hoje. Como todo mundo deixou uma provocação, eu prometo que a gente não conversou antes dessas discussões, mas a minha provocação aqui é o seguinte: como é que a gente se posiciona para o futuro? A TV virou um negócio global de investimentos bilionários, não é um negócio local mais. O mercado está aberto, a concorrência é nova, é grande e não tem restrição de acesso. O consumidor hoje tem liberdade de escolha. Ele não está ligado ao cabo, ele não está ligado a uma tecnologia, ele não tem que fazer escolhas de tecnologia, ele vai fazer escolha de produto que mais fizer sentido para ele. E ele vai mudando todo dia. O Brasil é um dos mercados mais atrativos do mundo. Todo mundo vai jogar aqui. Esse campo é importante para todo mundo. E os grandes competidores já estão aqui. Então, a pergunta que eu deixo para o nosso painel, e eu passo aqui agora para o Oscar responder, é a seguinte: como é que a gente se posiciona para o futuro? De nada. Obrigado. Bom, Oscar, você já está postos aí? Manda bala. Tem muita coisa. Obrigado, Murilo. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom, acho que as provocações são as do momento, né? Nós estamos vivendo isso. Mas eu gostaria, você falou muito de Netflix. A Carla falou da convivência entre OTT e fez essa provocação, convivência de OTT e TV por assinatura, dos players tradicionais de SEAC. E eu quero pontuar uma coisa que eu acho que é importante. Nós, no nosso grupo, a gente sempre acreditou no VOD. VOD não é serviço de SEAC. VOD não é regulado pela lei do SEAC. Tanto é que nós criamos o NOW justamente para isso, né? O NOW é
a maior plataforma de distribuição de vídeo on demand hoje do Brasil. E nós temos dados, temos tudo para demonstrar isso. E nós acreditamos fortemente no VOD. E não achamos que o VOD é algo que vai acabar com a TV por assinatura. Ao contrário, nós entendemos que isso é complementar ao SEAC, a TV por assinatura, e temos tido muito sucesso na conjugação, no empacotamento desse VOD com a TV por assinatura. Agora, tanto é isso que nós temos ofertado, incluímos no nosso pacote, nos nossos produtos, o próprio Netflix. Hoje você pode assistir o Netflix dentro da caixinha da NET, inclusive com uma qualidade superior de transmissão, né? Dito pelo próprio Netflix. Então, e qualquer outro distribuidor, produtor, etc., que queira distribuir seu OTT conosco, ou que a gente enxergue valor e vá atrás dele para colocar, nós vamos colocar. Nós não temos, ao contrário, nós queremos isso, queremos entregar para os nossos clientes tudo aquilo que nós entendemos que gera valor para ele, que ele entende que gera valor para ele. Então, nós não temos absolutamente nada contra a questão do vídeo on demand, do OTT, via internet, etc. O que nós entendemos que existe um problema que está, sim, afetando a TV por assinatura, é na hora que você começa a colocar canais lineares na internet, sem respeitar e sem seguir a legislação do SEAC. Isso por quê? Vamos lembrar um ponto que é importante, que pouco se fala. Em 2002, houve uma emenda constitucional que introduziu o parágrafo 3º no artigo 222, que trata dos meios de comunicação eletrônica de massa, né? E esse dispositivo está aqui, ó. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada na prestação de serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221 na forma de lei específica. Okay? Quando saiu a lei do SEAC, ocorreram algumas ações diretas de inconstitucionalidade contra essa lei. E essas ações foram concentradas e tiveram uma decisão recente, aí, eu acho que 3 anos atrás, e que o Supremo Tribunal Federal, com voto do ministro Fux, deu uma decisão afastando todas as questões de inconstitucionalidade, etc., e deixando claro que a lei do SEAC é a lei específica mencionada aqui no artigo constitucional. Ou seja, é a lei que regulamenta o meio de comunicação social eletrônica, por qualquer meio. Tá? O acordo é muito claro em falar dessa questão da tecnologia, teve debates públicos, inclusive, no Supremo. O Supremo abriu audiência pública para ouvir a sociedade sobre esse assunto. Então, nós temos, primeiro, uma questão constitucional de proteção de determinados princípios de comunicação social, porque o legislador constitucional entendeu que era importante se proteger determinados princípios na Constituição, né? E dentro desses princípios, aí você tem, o que são listados nesse 221, preferência à finalidade educativa, artística, cultural, informação, promoção da cultura nacional e regional, estímulo à produção independente que objetiva a divulgação, regionalização da produção cultural, artística, tal, respeito aos valores éticos, sociais da pessoa e da família, etc. Bom, em função disso, isso foi em 2002, a emenda constitucional. Logo, por volta de 2004, 2005, começou-se a discutir um projeto de lei de comunicação social eletrônica, depois se transformou com o nome de SEAC. E, durante o trâmite legislativo, ninguém nunca teve dúvida dessa questão de se o canal linear está transmitido na internet ou qualquer outro meio, ele seria ou não SEAC. Tanto isso é que o próprio projeto originário e depois com substitutivos, eles tinham, eu vou ler aqui o parágrafo, claríssimo. Parágrafo único. Excluem-se do campo da aplicação dessa lei os serviços de radiodifusão sonora, sons e imagens, mantidas as condições
no artigo tal e tal dessa lei, e os conteúdos distribuídos por meio da rede mundial de computadores. Então, o projeto que se tornou a lei do SEAC, ele originalmente incluía a exclusão de conteúdos distribuídos pela internet da lei do SEAC. Depois tinha um outro artigo 2º, parágrafo 2º, as disposições do inciso tal não se referem a informações transmitidas na rede mundial de computadores e internet, inclusive de áudio, vídeo, produções de outros, etc, etc. Então, essa discussão ocorreu no Congresso Nacional e a conclusão foi a retirada desses dispositivos e ficando apenas a exclusão do campo da lei a radiodifusão. Portanto, assim, não me parece que tem muita dúvida de que a distribuição pela internet de canal linear pago, porque precisa ter essa caracterização, precisa ser um canal linear de programação e que seja pago, que isso se caracteriza o SEAC e é regulado pela lei do SEAC. Então, o que nós temos debatido e colocado os nossos argumentos perante a Anatel é justamente isso. Isso não significa querer fazer qualquer tipo de restrição, ao contrário, é só qualquer empresa se enquadrar nas regras do SEAC, como qualquer outra legislação que você for fazer qualquer atividade, e prestar o serviço, né? Inclusive, hoje, com a proliferação enorme dos SPs, esses são grandes potenciais prestadores de SEAC através da internet, ou seja, com canais lineares através da internet. Tá? E tecnologia para isso não falta. Então, a nossa visão é que a questão da OTT com o serviço tradicional de SEAC, conforme foi a provocação da Carla, ela é possível, faz parte do processo de evolução. Nós todos aqui de telecomunicações já passamos por inúmeras rupturas tecnológicas de serviço, né? Trunking, MMDS, o próprio STFC, o longa distância, essa é mais um, que nós estamos num processo de transformação, e nós vamos procurar fazer toda a proteção possível, juntando e todos os produtos que o nosso cliente vai querer consumir, etc. Então, a gente vê isso até com naturalidade, a gente acha que essa discussão está na pauta da Anatel para uma decisão, e eu acho que esse é um debate importante, mas eu acho que a mensagem mais importante sobre esse debate é que isso não significa nenhum tipo de restrição à OTT, a Netflix, a Amazon.com, né? Não é nada disso. Isso nós estamos falando especificamente de uma proteção específica da Constituição e que, se a sociedade entende que também não é adequada mais, porque isso é um outro debate, então, o campo de discussão disso é no Congresso Nacional, como foi a criação da lei. Então, a gente acha que esse seria o caminho mais adequado para essa discussão específica do canal linear, e não do OTT, não do Video on Demand. Outro ponto que eu queria colocar como a questão do futuro da TV por assinatura, e não só da TV por assinatura, mas como do Video on Demand, a gente, nesses debates, pouco se fala, ou quase nunca se fala, é a questão da pirataria. A pirataria, ela está chegando a patamares assustadores. Nós tínhamos antes uma pirataria analógica, que era o famoso GatoNet, né? Passou para as caixinhas, e agora as caixinhas estão migrando para 100% digital. Então, eu acho que essa indústria toda de conteúdo, todos esses seus unicórnios gigantes, né? Seus dinossauros, são dinossauros, né? Gigantes. Se isso não for enfrentado de forma séria, de forma absolutamente assim, para valer, não é possível, esse investimento todo vai embora. Porque duvido que ninguém tenha algum filho, algum parente que não veja vídeo pela internet pirata. É uma coisa impressionante. E nós temos, através da BTA, os Carlos Simões está aqui, nós temos uma atuação até bem intensa com relação a isso, e tido resultados muito positivos com relação à justiça, de exigir os bloqueios via as redes de internet desses tipos de pirataria, porque crime é crime, né? Independente se é na internet ou não é na internet, né? Como o serviço SEAC também.
na internet ou não é na internet? Então, o Judiciário tem aceito isso de forma tranquila, né? Não tem discussão nenhuma com relação à questão de neutralidade, porque bits e bytes tem que chegar, a neutralidade tem que fazer com que ele chegue de forma indiscriminada, na mesma velocidade. Se existe alguém vendendo drogas, vendendo armas, ou vendendo órgãos, ou ofertando alguma coisa de pedofilia, imediatamente o juiz dá ordem para retirar isso, imediatamente suspender, e até para as empresas de telecomunicações fazer os bloqueios. Ou seja, a ilegalidade, a internet não é um lugar de ilegalidade. A internet é um meio apenas, como o telefone é um outro meio, a outra infraestrutura é um outro meio. Então, esses são os pontos aqui também para reflexão e para esquentar o debate. Não, esse é outro ponto importante, Félix, que é um dos que a gente também tem colocado, porque a partir do momento que você tem um serviço extremamente regulado, como é o SEAC, um serviço de telecomunicações, além de ser extremamente regulado, tem uma impostação de ICMS, que ninguém não precisa dizer para ninguém o fantasma que é o ICMS na vida de telecomunicação. E você tem, por outro lado, a oferta de serviço de canal linear, né, pago pela internet, que não tem necessidade de ter call center, não tem necessidade de atender o Regulamento Geral de Consumidor, não tem necessidade de atender nenhum tipo de regulamento da Anatel, isso gera uma competição completamente desbalanceada. Além do que, não tem ICMS, né? Então, você acaba trazendo uma distorção enorme numa indústria de TV paga que tem uma infraestrutura pesadíssima, com investimentos necessários para se manter pesadíssimos, né? De forma que se torna inviável o assunto. Por isso, também, um dos motivos que a gente pede uma posição da agência sobre esse assunto. Porque, sendo ou não sendo, nós temos que tomar, dependendo do que a Anatel decidir, nós vamos ter que tomar decisões empresariais para se adaptar, né? Então, isso eu acho que é importante. Nós temos que lembrar que essa indústria, ela emprega uma quantidade substancial de pessoas, tem uma participação importante nas receitas dos estados, de ICMS, e a gente precisa ter um pouco de segurança jurídica para saber que investimento nós vamos fazer em 2020, 2021 e assim por diante. Então, esses são os meus pontos. Obrigado. Obrigado, Oscar. Excelente sessão temática, muita coisa para discutir, debater. Felizmente, nós temos um tempo razoável ainda para questões. Eu vou primeiro abrir para a mesa, tá? Se houver interesse em voltar a questões que foram trazidas aqui do geral ao específico. Nós temos do geral ao específico. O específico foi trazido agora na visão do Oscar, inclusive com referência à Anatel, enfim. Então, primeiro eu vou abrir para a mesa, tá? Quem quiser se manifestar sobre o que foi dito aqui, em seguida, temos um tempo ainda, com certeza, para que a plateia possa também se expressar e trazer questões para discutir. Ok? Sim. Alguém? Na mesa, ninguém? Tá bom. Félix. Meu nome é Félix, sou presidente da Claro Brasil e parabéns a todos os painelistas, foram ótimas as apresentações, cada um sob a perspectiva daquilo que conhece mais ou está envolvido. Mais perto. Mais alto? Fazer a pergunta em pé, por favor. Tá, estou falando perto. Eu acho que foi esquecido aí, o Magno Dancini tocou nessa questão, que é da produção nacional. Não esqueçam que, além do desequilíbrio econômico que acarreta a competição de vídeo entre um sistema que é completamente aberto e um que é extremamente regulado, além disso,
o que é extremamente regulado carrega os famosos canais de Câmara, TV Senado, todos os canais legais previstos na legislação. No instante em que todos passam para o lado de lá do muro, porque a NET vai passar também, isso eu já adianto. Porque, assim, é óbvio, né? E a outra coisa que eu queria colocar em relação ao que o Barreto disse, especificamente, vê como é coisa, vê como é que é, Barreto. A quase, desculpe o termo, parece agressivo, mas não é. A mentalidade. O Barreto disse assim, tecnologicamente é fácil, é de graça. Você ter Peraí, ninguém paga. A infraestrutura para carregar aquela infinidade de aplicativos, ela é de graça. Ela custa bilhões de dólares. Bilhões de dólares. E o Brasil tem que resolver a sua questão de universalização. O Brasil discute, todo ano eu venho e vou embora, são os mesmos itens que discute aqui na Tele Brasil. É o PL 79, que é a universalização, é o FUST, é o FISTEL. É impressionante como nada aqui se resolve. Aquele negócio vai se espichando, assim. Então, quero que... E, às vezes, a gente esquece determinadas coisas, né? Porque é natural esquecer, não é o nosso dia a dia. Então, eu queria colocar essas duas coisas, além do desequilíbrio citado pelo doutor Oscar, e perguntar para o Barreto por que ele acha que é de graça. Acho que não tem uma vez que a gente não se encontre que a gente não saia... Não falei que era de graça. Mas acho que essa é a provocação. Você não precisa investir. Você trafega... Não, eu estou falando dos unicórnios todos. Você não precisa investir. A Netflix não precisa investir, a Disney não precisa investir, a Google não precisa investir. Você lança um produto virtual e ele está trafegando no mundo. E esse investimento é de uma empresa de telecomunicações, sem dúvida. Acho que é importante que a gente entenda esses desbalanços que precisam ser corrigidos ao longo e o tempo que isso acontece. Eu acho que você tem um ponto. Não é de graça, a gente sabe que não é de graça. A gente já fez isso, já subiu o imposto. Bom, bom dia, Luiz Alexandre Algar. Parabéns aí pela apresentação dos painelistas. Eu acho que realmente tem um desafio aí para a TV por assinatura, mas a minha pergunta é como provedor de TV e o custo de conteúdo. A nossa base da Algar diminuiu 21% ano passado, ela vai continuar diminuindo pelo seguinte, o meu custo de conteúdo é muito maior do que as grandes distribuidoras de conteúdo. E se já na largada a gente não é competitivo com o custo, não tem pacote que se viabilize, e eu vejo que dificilmente surgirão novos provedores de TV por assinatura, porque a situação é a mesma. Como tratar isso? Como que nós poderíamos ter o mesmo acesso a conteúdo de operadoras hoje que têm aí milhões de assinantes? O Brasil hoje só tem 1 em cada 4 domicílios tem televisão por assinatura. Eu acho que isso é um testemunho um pouco do desafio de custo que a gente tem. Eu acho que essa discussão que agora está na mesa, porque acho que existe um termo de comparação hoje do que é você ter acesso a conteúdo com restrições diferentes. Eu acho que essa conversa e essa adaptação ao modelo de negócio está acontecendo agora, e eu acho que é importante que essas manifestações todas aconteçam agora.
TV por assinatura tem 30 anos, a Turner está há 30 anos no Brasil, a gente está há 30 anos no negócio. Ele mudou muito, e está mudando muito rápido. Como a gente se adapta a essas mudanças? E como é que a gente chega a esses três domicílios que a gente não chega hoje por uma questão de econômica? Eu digo que o nosso produto é muito bom, continua sendo bom. O consumidor adora o que a gente oferece para ele. A gente entra no coração do consumidor e não na cabeça dele. Ele compra porque ele gosta da emoção, ele gosta de produção, ele gosta de assistir Game of Thrones, ele gosta de assistir o futebol ao vivo. Como é que a gente faz isso mais fácil para esses 3/4 da população brasileira que hoje não tem? E a hora que a escala fizer sentido, tudo mais faz sentido. Acho que a gente tem um desafio de escala monstruoso, o custo de produção aumentou muito, hoje tem concorrência. O mercado brasileiro, produção brasileira, acho que os produtores brasileiros nunca tiveram tão felizes. Porque hoje tem Netflix comprando, Amazon comprando, Globo comprando, todos os canais, e a gente com obrigação de produzir, com restrições nessa obrigação de produzir. A gente produz, mas não é proprietário do conteúdo. Como é que a gente adapta isso? A gente quer fazer mais. A gente quer ser maior. Como é que a gente cria essa condição para que todos nós não sei se está certo, mas, enfim, não paguemos um preço alto pelo fato de estarmos nesse negócio há 30 anos. Acho que hoje a entrada nesse negócio ela ficou muito mais fácil para quem não está nele para quem já está nesse negócio desde o começo. Então, acho que essa é a mensagem que eu digo. Realmente, como baixar o custo de conteúdo é uma questão de crescer a escala. E a gente está falando, quer dizer, trazer a Netflix para essa conversa é divertido, mas com 150 milhões de assinantes no mundo, ela tem uma escala diferente da gente. E consegue produzir mais, melhor e mais barato. E acho que esse é o desafio que a gente tem, como é que a gente se insere nesse contexto. Adriano, da empresa Brasil de Comunicação. Um esclarecimento que eu queria pedir para o Oscar sobre a sua fala. Achei bem interessante a analogia que você trouxe, legal, dizendo que tudo que a gente precisa está lá na SEAC e que ela deveria valer para os canais lineares na internet. Mas eu fiquei com essa dúvida com relação ao VOD, se você entende que ele está incluído nessa legislação, e inclusive porque uma questão que eu acho super importante também que a Carla trouxe, a questão da isonomia, né? E o que aparece aqui na fala de todos, inclusive na sua, Félix, do Luiz Dalgar, é a questão dessa isonomia concorrencial, né? Que se a gente trata o VOD como um bicho diferente, e se a gente trata as empresas de tecnologia como um bicho diferente, apesar de elas estarem fazendo comunicação social eletrônica de massa, as condições concorrenciais são diferentes. Então, eu queria um comentário um pouco sobre isso. O VOD não é regulado pela lei do SEAC. Isso é pacífico, assim, não há discussões, eu não conheço discussão sobre esse tema, tá? O ponto todo mesmo é exatamente o canal linear pago, tá? Porque se for o canal linear e não for pago, esse também está fora, tá? Então é o canal linear pago. Bom dia, meu nome é Felipe. Primeiro, só fazer uma provocação também para o Félix, né, porque ele menciona que realmente os unicórnios não pagam, mas, de toda forma, os unicórnios acabam provocando a aquisição dos planos de internet. Então, é uma via de mão dupla, né, onde as operadoras não ganham dos unicórnios, mas ganham pelos consumidores que acabam contratando os planos de internet. Mas a minha pergunta vai para a Carla. Vocês estão com um desafio, né, com duas questões hoje sendo pautada pela Anatel, a respeito da petição da Claro e também o caso Time Warner. Qual a expectativa de julgamento? Elas devem ser julgadas em conjunto, ou deve ser em separado, primeiro semestre, enfim. Realmente, esses
3 processos são, em especial nesse tema, né, eles são realmente o grande desafio da agência. Em termos de expectativa de time, né, os 2 processos eles estão em times processuais distintos, né? Especificamente os processos da Claro, eles se encontram ainda em análise das manifestações. Tivemos agora mais recentemente um pedido de novo terceiro interessado. Então essas questões têm que ser analisadas antes de dar andamento na análise e instrução final. E o processo da AT&T e da Time Warner, ele já passou pela manifestação da Procuradoria e retornou para a área técnica para análise e instrução final. Não temos como precisar se eles terão uma análise conjunta, exatamente porque um deles a gente nem finalizou a análise final das manifestações. E temos agora esse novo pedido de terceiro interessado. Então, não temos essa certeza, nem que serão, nem que não serão analisados conjuntamente, apesar de serem temas correlatos, correlacionados, não necessariamente são temas dependentes um do outro. Então, isso tem que ser levado em consideração também. E, em termos de previsão, a gente não tem uma previsão certa, exatamente porque ainda temos, a cada provocação que se dá, é um tempo a mais de instrução, então a agência não tem uma previsão certa exatamente de deliberação desses processos. Fato é, nós entendemos a urgência e relevância de todos eles, não são processos que está no âmbito da agência para serem processos demorados, mas tem que ter o cuidado, exatamente porque tem essa repercussão, acho que até o representante da EBC colocou, são vários os aspectos que têm que ser levados em consideração, né? Eu acho que, apesar do Oscar ter colocado a questão da linearidade, entendo que, na análise, em especial dos processos, né, as denúncias da Claro, não é apenas este aspecto que deve ser levado em consideração. Também não apenas. Então, por isso, a complexidade da análise, que tem que passar necessariamente por aqueles 3 pilares que eu coloquei na apresentação, concorrencial, consumerista, tem que ser levados em consideração seriamente. E temos também os nortes legais e regulamentares, né, que a agência não pode se furtar, de forma alguma, de serem observados. Legal. É que o assunto, de fato, ele traz assim levanta uma polêmica. Para mim, o assunto é muito claro, não tem polêmica nenhuma. É que, como tem muitas percepções, lei é lei, ou se cumpre ou não se cumpre. Quem não cumpre a lei é criminoso. Tão simples quanto isso. E não há dúvida do que nós estamos falando. Então, o debate não está em Netflix. Há quantos anos o Netflix está na rede, ninguém reclamou. O Netflix não tem canais lineares. O Netflix é puro. O que está se falando é em desequilíbrio concorrencial, mais nada. Outra coisa que eu queria comentar, e aí, assim, até eu vivo esse negócio lá dentro, então eu sei de todas as dificuldades do dia a dia. E a TV paga não está perdendo base por causa da concorrência de Netflix e todos os outros. Boa parte do nosso assinante que paga a TV, ele tem os aplicativos também. Eles se complementam. Eu acho que muitos de vocês aqui têm as duas coisas. A TV paga está perdendo assinante em função da crise econômica. O Brasil é um país muito pobre. Se vocês soubessem o quanto é difícil vender no Brasil em função da pobreza brasileira, porque o Barreto diz assim, só 25% da TV para assinatura penetra nas casas. É isso mesmo. E vai ser assim nos próximos 200 anos, se não houver uma mudança na... Mas é verdade, eu conheço isso aí.
O cara não tem renda. Sabe o que é ele escolher entre a carne e a TV? Então, assim, a gente tem que ser realista e não levantar assim falsas hipóteses, tá? Então eu tranquilizo a todos, ninguém está perdendo base em função disso aí. A gente está perdendo base porque o sujeito não tem dinheiro para pagar em função dos custos da TV a cabo, que de fato são elevados em função de toda a regulamentação que existe. Porque assim, eu tenho que pagar toda essa regulamentação, é impressionante. Então, o custo vai ao céu, somado com custos de programação altíssimos. Faz com que a TV, e mais impostos altíssimos, faz com que a TV a cabo fique impagável. Só quem é da classe A e um pedacinho da B tem dinheiro para pagar. O resto, que é a grande, absoluta maioria, os outros 75%, não tem dinheiro para pagar. Não tem. Obrigado. Meu nome é Augusto Salles, eu sou consultoria Belvedere. Eu queria fazer uma pergunta para o painel, e eu acho que, talvez construindo em cima do que o Félix acabou de falar, sobre o poder aquisitivo da população. Eu acho que esse é um tema, mas eu queria dar um testemunho pessoal dos meus filhos. Eu tenho uma filha, Eduarda, que tem 17 anos, e eu tenho um filho, Tobias, que tem 10 anos. A gente tem um poder aquisitivo razoável, temos lá os canais todos, etc., mas meus filhos não têm interesse nenhum na TV a cabo. Eduarda, eu acho que não liga, não vê nenhuma programação há alguns anos, e Tobias, acho que não sabe nem quais são os canais, nem os canais de criança. Ele se entretém com, somente os VODs, né? Com Netflix, agora eles pediram para a gente assinar lá o Amazon Prime, YouTube. Então, eu acho que a questão ela é um pouquinho maior do que, talvez, o poder aquisitivo. Como é que a gente consegue tornar a TV paga, sei lá, sexy o suficiente para essa nova geração? E, se não conseguir, qual é o futuro? O que a gente pode esperar disso aqui? Respondendo a sua pergunta, eu acho que... Respondendo não, porque não tem resposta. Mas eu vou trazer alguns dados também, assim, que eu acho importante ressaltar. A gente falou do Brasil, vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado economicamente melhor, né, do que o Brasil. Nós temos uma estabilidade maior e um investimento maior em toda a parte de tecnologia, etc. Então, vamos comparar com eles, né? Os Estados Unidos, até alguns anos atrás, a TV a cabo era o milagre da mídia. Por quê? Porque tudo estava caindo, mas a TV a cabo, a TV por assinatura, não. Né? Ela crescia, no meio de todo esse tumulto aí que acontecia. Ano passado começou uma estabilidade, esse ano caiu. Então, assim, pela primeira vez, a TV por assinatura está perdendo espaço nos Estados Unidos. E lá o motivo não é a parte, né, do poder aquisitivo para pagar. E lá claramente sim, a existência de outros players. E você vê o número, e eles estão concomitantes, quer dizer, a pessoa que faz a TV por assinatura também tem os aplicativos, mas você tem uma grande mudança de geração, que é um pouco do que você comentou, de que uma grande porcentagem, né, foi um relatório recente que saiu lá nos Estados Unidos, uma grande porcentagem das gerações X, que é a minha, Y, millennials, eles nem nunca acessaram, assim, ou tiveram interesse em TV por assinatura. Nunca. Não passa pela tomada de decisão deles e pela carteira deles comprar uma TV por assinatura, né, pagar por isso. Usufruíram por muitos anos dos pais, ok? E uma vez que saíram, já viram outras opções que não a TV por assinatura. E foram por elas. Então, para eles, não existe essa realidade. Eu acho que é um pouco da provocação aqui. Sim, tem. O Brasil é um país de contrastes, tem a prova de remuneração. Mas a TV por assinatura nunca foi um mercado que penetrou esse tipo de
de classes sociais, né? C, D, por exemplo, que é o caso pré-pago, né? Não foi. Né? Sempre foi uma fatia no mercado que era classe A e B, é a realidade do Brasil. Né? Isso também contrasta, vamos dizer, com os Estados Unidos. No Brasil, a produção de TV aberta, né, ela é de altíssima qualidade. Tá? A gente tem aí uma TV Globo, que por mais que argumente várias coisas, ela produz de alta qualidade, ela exporta a produção, ela tem... Então, assim, e ela está no televisor de qualquer um, é aberto. Né? Então, também tinha essa competição antes. E outras também, tá? Mas você tem... a gente tem que ter esse olhar também que mercados mais maduros, sim, a TV por assinatura está caindo. Infelizmente, a parte da remuneração explica uma parte, mas não explica o todo. Né? E lá fora isso fica mais evidente. A gente ainda tem, talvez, um espaço aqui dentro para trabalhar isso, talvez por essas características do Brasil. Mas por quanto tempo? Né? Essa é a questão do timing, que eu acho que é muito importante a gente... E, assim, voltar aqui para falar sempre dos mesmos temas é o que traz um pouco da sua assim, indignação em relação a isso. Eu acho que é um pouco da nossa, né, de geral, né? Porque se tudo está evoluindo nessa velocidade, é importante para as agências reguladoras e para o Congresso, sabe, discutir essas questões de forma nesse tom de velocidade. Né? Porque hoje pode não estar afetando, mas certamente isso vai afetar em pouquíssimo tempo, né? Vendo outros mercados mais maduros como isso está caminhando. Bem, são 10h30, temos um dia cheio, então eu vou lhe conceder a muito palavra, rápido. será a nossa última questão. São 2 pontos muito rápidos, né? Eu sou Piero da Sky. O primeiro ponto é para a Carla da Anatel, até pegando carona um pouco com a frase que o Félix acabou de dizer, lei é lei, né? Você disse que tem 2 casos correlatos para serem julgados. Se a agência está sensível à possibilidade de utilizar critérios conflitantes para analisar casos correlatos. Isto é, aplicar a lei literal em um caso, ou não aplicar a lei literal em um caso, e utilizar, como você mesmo disse, outros elementos que seriam periféricos à lei para interpretar essa lei. Então, nós temos um caso em que o OTT, ele pode ser, os serviços no OTT podem ser, de uma certa forma, embutidos numa lei que hoje existe essa questão de aplicável ou não aos OTTs, e um outro caso, que a lei é muito clara em relação à aplicação dela, e a agência pode se utilizar de elementos periféricos, e aí casos correlatos julgados com critérios diferentes. Essa é a primeira questão. E aí uma outra questão em relação a futuro, né? Eu acho que quando a gente pergunta o futuro da TV por assinatura, a gente tem que mudar, eu acho que um pouco a pergunta para falar o futuro, não da TV por assinatura, mas como que as gerações futuras, né? Ou quanto elas estão dispostas a pagar e como elas querem receber entretenimento. Eu acho que a questão é uma disputa por tempo e não por tipo de serviço e outras coisas, né? Desculpa, eu não escutei seu nome. Piero. Pietro. Piero. Isso. Vamos lá, Piero. De bate pronto, eu te diria que não. A agência não parte do pressuposto de não ser contraditória nas decisões. Mas só para fazer uma enquete, quantos advogados tem na plateia? Ok. Então, vocês vão me entender bem direitinho. Eu acho que, assim, quando a gente fala em interpretação, você citou uma das formas de interpretar, que é a literal, dentre tantas outras, né, Piero? Então, vamos lá. Se a gente for levar só para um tipo de interpretação, poxa, seria tão fácil a gente decidir esse caso, como tantos outros. Mas não é.
né? Temos várias formas várias metodologias de interpretar. E a gente sabe, assim, lê a lei, e eu endosso isso embaixo. Ainda mais eu, minha formação é advogada, então a gente não queremos ser criminosos. Mas para uma interpretação, sempre, e eu acho que o papel da agência reguladora ele é muito complicado e de uma responsabilidade tamanha que a interpretação ela tem que passar por várias metodologias e, como até Magno mencionou, baseado em dados, inclusive. Então, chegaremos à irresponsabilidade se fôssemos usar especificamente de uma literalidade. E se a interpretação de uma lei fosse tão fácil, não teríamos tantos advogados, não teríamos nem o judiciário. Seria pão, queijo, queijo. E não é. Mas, dentro dessa gama de possibilidades interpretativas e de construção, dentro de toda essa esfera de responsabilidade que o órgão regulador tem, inclusive, em especial, para os consumidores, mas também para o mercado, com certeza, entendo que, de bate-pronto, as nossas decisões buscam sempre, não fazendo um trocadilho, mas já fazendo uma linearidade de pensamentos. No segundo ponto, né, que você perguntou sobre o futuro da TV por assinatura, eu queria só colocar assim, eu tenho a crença de que a gente não tem que falar de futuro, né? Existe hoje até futuristas, né, que falam. A gente tem que viver, especialmente no Brasil, o dia a dia, o presente, né? E acho que o que a gente está falando aqui não é futuro. Todos os números que a gente mostrou, todas as questões que foram levantadas aqui, não são de futuro, são de presente, de como a gente está lidando no dia a dia dos negócios, como a gente está lidando no dia a dia do mercado, como o consumidor está evoluindo hoje, né? Esse consumidor que a gente mostra aqui não é o consumidor daqui a 2, 3 anos, é o de hoje. Tá? Assim, a gente fala, o Oscar citou muito bem a questão de pirataria, eu acho que é uma questão crítica, né, dentro disso. A pirataria vai além disso, né? Quantos de nós não conhecem alguém que assina a TV por assinatura, né, uma assinatura, e de repente distribui isso? Mesma coisa com o Wi-Fi, né? A gente fez um estudo de experiência do consumidor e lá tinha o motorista de aplicativo, o motociclista de aplicativo, né, desses rápidos, etc., que ele fazia uma assinatura do Wi-Fi, ele compartilhava na comunidade, autopagava. Então, assim, a gente sabe que quando a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que se virar, né, e criar mecanismos. Então, ele era tanto empreendedor para entregar o RAP, quanto empreendedor para vender o Wi-Fi que ele contratava de uma das operadoras, né? Então, essa é a realidade do Brasil. Eu acho que essa é a realidade que a gente está mostrando aqui. E eu acho que assim, a regulamentação, né, a lei, etc., ela tem que apoiar, né, e acho que é um pouco dos conceitos que a gente falou no começo, apoiar o desenvolvimento, né, do mercado, apoiar e proteger esse consumidor. Ele precisa olhar as três coisas e apoiar o desenvolvimento da infraestrutura. A tecnologia não é barato. A infraestrutura toda que está aí por trás não é barata. E jogar tudo isso para alguém pagar o ônus, mas não ter o bônus, também não é justo, né? Então, você fala assim para o operador investir bilhões numa tecnologia 5G, por exemplo, que vai trazer mobilidade, e ela não conseguir repensar o modelo de negócio para financiar isso, não é justo, né? Então, acho que a regulamentação ela tem que estar em linha com isso. Hoje, a regulamentação está. A regulamentação também por assinatura, ela incentiva mercados, ela protege o consumidor, ela incentiva o investimento em tecnologia que é necessário. São essas questões que são importantes. E mais relevante é a velocidade disso. A gente veio aqui com o título de futuro, mas o que a gente está falando é presente, está já batendo nas contas de cada uma das empresas aqui, está batendo nas questões regulatórias, nesses processos que estão aí de fusões internacionais que, de repente, como que isso se aplica no Brasil. Então, é esse Deixa eu só fazer uma última complementação.
essa discussão que nós estamos falando aqui do canal linear, né, que deve seguir a lei do SEAC, etc., veja que interessante. Eu estou querendo voltar a essa questão que o nosso colega da Sky colocou. Tá? Esses dois temas, eles estão muito mais ligados do que a gente imagina. Por quê? Qual o problema de, se eu quiser, eu, Oscar, pessoa física, quiser fazer SEAC via internet, quiser fazer o canal linear SEAC na internet? Eu vou na Anatel, vou obter